Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 149 e vamos ler 1 Reis, capítulo 7. Hoje também vamos começar nossos 5 dias no livro de Eclesiastes, um dos livros de sabedoria. Vamos ler os capítulos 1 e 2, e também vamos rezar o Salmo 5. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Seria sensacional se você fizesse isso. Agora, só uma coisa rapidinho antes de começarmos. Eclesiastes. Nós vamos continuar acompanhando o rei Salomão no capítulo 7 de 1 Reis. Ele vai construir a casa dele, mais algumas outras coisas. E vamos ver mais escalas e dimensões, assim como vimos ontem com a construção do templo e descrevendo como ele era, né? E Eclesiastes, como eu tinha dito, é um dos livros da literatura de sabedoria e é atribuído ao Salomão, o homem mais sábio que já viveu. E o livro de Eclesiastes é basicamente sobre um homem sábio que olha para o mundo, observa como as pessoas estão vivendo, reflete sobre como ele mesmo tem vivido e diz: isso é tudo vaidade. Na verdade, ele fala vaidade das vaidades, que tudo é vaidade. E bom, uma coisa para se ter em mente é que se trata de uma tradução meio estranha de se fazer, porque é a palavra hebraica hebel, que é uma palavra que significa sopro. Seria algo sem substância, vazio. Então não é vaidade no sentido de ser muito vaidoso. Destacamos que o rei Saul se preocupava demais com o que pensavam dele. Isso é vaidade. Aqui é mais no sentido de sopro mesmo, de algo sem sentido. Não de vaidade no sentido de o que as pessoas pensam de mim. Então tenha isso em mente. É dito que o autor de Eclesiastes seria alguém como Salomão, alguém muito, muito sábio. E por isso normalmente o livro é atribuído a ele, porém não se sabe com toda certeza quem foi o autor. De qualquer forma, isso não é necessariamente importante. O que é importante é o conteúdo, a essência do livro de Eclesiastes, a grande questão que ele traz, que é a vida. Todas essas coisas, tudo que você pode fazer ou não fazer nela, seu trabalho para conquistar as coisas, a busca do conforto, que isso tudo não é sem sentido? Será que isso tudo leva a nada? É essa a questão que ele levanta. Então vai meio que ser um livro bem negativo, mas a mensagem que vai passar é positiva. Então eu te convido a passar esses próximos 5 dias conosco em Eclesiastes. Como eu disse, hoje é o dia 149. Vamos ler 1 Reis capítulo 7, Eclesiastes 1 e 2 e rezar o Salmo 5. 1 Reis capítulo 7. Construção do palácio. Quanto ao seu palácio, Salomão empregou 13 anos para terminá-lo. Construiu o salão chamado Bosque do Líbano. Media 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com 3 séries de colunas de cedro que sustentavam vigas de cedro. Sobre as vigas que estavam em cima das colunas, 45 colunas no total, 15 em cada série, pôs um pranchão de cedro. Havia 3 séries de janelas com grades, umas diante das outras, de 3 em 3. Todas as portas e janelas tinham uma moldura retangular, umas diante das outras, de 3 em 3. Construiu o pórtico das colunas, com 25 metros de comprimento, por 15 de largura, e diante dele outro pórtico com colunas e uma varanda na frente. Fez o salão do trono, ou audiência, onde administrava a justiça. Ele o revestiu com madeira de cedro do piso ao forro. Sua residência pessoal, em outro átrio dentro do pórtico, era de estilo semelhante. Fez também outro palácio semelhante ao pórtico para a filha do faraó com quem se casara. Dos alicerces à cornija, tudo era feito com magníficas pedras talhadas, lavradas com esquadro, cerradas nas 2 faces. Os alicerces eram de grandes blocos de pedra de qualidade de 5 por 4 metros, e em cima, pedras especiais lavradas com esquadro e madeira de cedro. O grande átrio tinha 3 fileiras de pedras talhadas e uma de vigas de cedro, como o átrio interno do templo e o vestíbulo do palácio. Trabalhos para o templo. O rei Salomão mandou chamar Hirã de Tiro.
Esse Hiram era filho de uma viúva da tribo de Neftali e de pai fenício. Trabalhava o bronze. Era artesão talentoso e hábil para qualquer trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todas as suas ordens. Fez 2 colunas de bronze de 8 metros de altura e 6 de perímetro cada uma, medidos com cordel. Para arrematá-las, fez 2 capitéis de bronze fundido, de 2,5 metros de altura cada um. E para adornar os capitéis, fez 2 trançados em forma de corrente, um para cada capitel. Depois fez as romãs, 2 séries rodeando cada trançado, para cobrir o capitel que rematava cada coluna. 400 romãs no total, 200 em torno de cada capitel, postas em cima, junto à moldura que acompanhava o trançado. Os capitéis das colunas tinham todos forma de açucena. Erigiu as colunas no pórtico do templo. Quando levantou a coluna da direita, chamou-a firme, depois a da esquerda e chamou-a forte. Assim terminou o serviço das colunas. Fez também um reservatório de metal fundido. Media 5 metros de diâmetro. Era redondo, com 2,5 metros de altura e 15 de perímetro, medidos com cordel. Debaixo da borda, tudo ao redor, 2 séries de temas vegetais contornavam o reservatório com 20 frutas em cada metro, fundidas numa só peça com o reservatório. O reservatório descansava sobre 12 touros que olhavam 3 ao norte, 3 ao oeste, 3 ao sul e 3 ao leste. Tinham a parte posterior voltada para dentro. Sobre eles estava o reservatório. Sua espessura era de 8 centímetros e sua borda como a de um cálice de açucena. Sua capacidade era de uns 80.000 litros. Fabricou também 10 suportes de bronze de 2 metros de comprimento por 2 de largura e 1,5 de altura cada um, feitos desta forma. Eram revestidos com painéis emoldurados numa estrutura metálica. Sobre esses painéis havia leões, touros e querubins, e sobre a moldura, por cima e por baixo dos leões e dos touros, pendiam grinaldas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze, com eixos também de bronze. Seus 4 pés tinham suportes de metal fundido sobre os quais estavam a bacia, ultrapassando as grinaldas. Dentro dos suportes abria-se uma embocadura, e 0,5 metro mais abaixo, uma embocadura redonda, de 75 centímetros de diâmetro, e por baixo, a embocadura dos painéis com baixos relevos, quadrada, não redonda. As 4 rodas estavam sob os painéis, e os eixos das rodas estavam fixos ao suporte. Cada roda media 75 centímetros de diâmetro, e eram como as rodas de um carro. Os eixos, os aros, os raios, o cubo, tudo era de fundição. Os 4 suportes nos 4 ângulos de cada base formavam uma só peça com o suporte. A parte superior do suporte rematava numa peça circular de 75 centímetros de altura, formando uma única peça com a armação e os painéis. Sobre as pranchas da armação e os painéis, segundo o espaço disponível, gravou querubins, leões e palmeiras, com grinaldas ao redor. Assim fez os 10 suportes de metal fundido, com o mesmo molde, as mesmas medidas e o mesmo desenho para todos. Depois fez 10 bacias de bronze, uma para cada suporte, com a capacidade de 170 litros cada uma. Pôs 5 suportes na parte sul do templo e 5 na parte norte. Pôs o reservatório na parte sul do templo. Hiram fez também os recipientes, os cinzeiros e os aspersórios. Assim concluiu todas as ordens de Salomão para o templo do Senhor. As 2 colunas, as 2 esferas dos capitéis que rematavam as colunas, as 2 grinaldas para cobrir essas esferas, as 400 romãs para as 2 grinaldas, 2 séries de romãs em cada grinalda, os 10 suportes e as 10 bacias, o reservatório sobre os 12 touros, os recipientes, cinzeiros e aspersórios. Todos os utensílios que Hiram fez para o rei Salomão para o templo eram de bronze polido. Ele os fundiu no vale do Jordão, no val de Adama, entre Sucote e Sartã. Salomão colocou todos esses objetos. Eram tantos que não se pôde calcular o peso do bronze. Salomão fez também todos os outros utensílios do templo: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual eram postos os pães apresentados, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda do Santíssimo, com seus cálices, lâmpadas e tenazes de ouro, os suportes, facas, aspersórios, bandejas, incensórios de ouro puro, os gonzos de ouro para as portas do Santíssimo e da nave.
Quando foram concluídas todas as ordens do rei para o templo, Salomão fez trazer as oferendas de seu pai Davi, prata, ouro e vasos, e as depositou no tesouro do templo. O livro de Eclesiastes, capítulo 1. Discurso de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz Coelet. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nada de novo sob o sol. O que tira o homem de todas as fadigas que o afadigam sob o sol? Uma geração se vai, outra geração vem, ao passo que a terra sempre está quieta. Sai o sol, se põe o sol, ofegante para chegar a seu posto, e daí volta a sair. Caminha para o sul, gira para o norte, gira e caminha o vento. Todos os rios caminham para o mar, e o mar não se enche. Chegados ao lugar para onde caminham, daí voltam a caminhar. Todas as coisas cansam, e ninguém é capaz de explicá-las. Não se saciam os olhos de ver, nem se fartam os ouvidos de ouvir. O que aconteceu, isso acontecerá. O que sucedeu, isso sucederá. Nada de novo sob o sol. Se de algo se diz, olha, isto é novo, já aconteceu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antigos, e o mesmo acontecerá com os que vierem. Seus sucessores não se lembrarão deles. Dupla experiência. Eu, Coelet, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a explorar com método tudo o que se faz debaixo do céu. Deus deu aos homens uma triste tarefa para que se atarefem com ela. Examinei todas as ações que se fazem sob o sol. Tudo é vaidade e caça de vento. Torcedura impossível de endireitar, perda impossível de calcular. E pensei comigo mesmo, aqui estou eu, com tanta sabedoria acumulada, mais que meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou sabedoria e muito saber. E, à força de trabalho, compreendi que a sabedoria e o saber são loucura e insensatez. Então compreendi que também isso é caça de vento. Pois em mais sabedoria, mais pesar. E aumentando o saber, aumenta o sofrer. Capítulo 2. Então eu disse a mim mesmo, vamos experimentar a alegria e desfrutar prazeres. E também resultou vaidade. Ao riso eu disse, loucura. E à alegria, o que consegues? Explorei atentamente, guiado por minha mente com destreza. Tratei meu corpo com vinho, entreguei-me à frivolidade, para averiguar como poderá o homem, sob o céu, desfrutar os dias contados de sua vida. Fiz obras magníficas, construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz pomares e parques e plantei todo tipo de árvores frutíferas. Fiz reservatórios para regar o solo fértil, adquiri escravos e escravas, tinha servos e possuía rebanhos de vacas e ovelhas, mais que meus predecessores em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, as riquezas dos reinos e províncias. Contratei cantores e cantoras, e tive um harém de concubinas para desfrutar como costumam os homens. Fui maior e mais magnífico do que todos os que me precederam em Jerusalém, enquanto a sabedoria me assistia. Tudo o que os olhos me pediam, eu lhes concedia. Nenhuma alegria recusei ao meu coração. Sabia desfrutar de todas as minhas fadigas, e esta era a paga de todas as minhas fadigas. Avaliação. Nada se aproveita sob o sol. Depois examinei todas as obras de minhas mãos e a fadiga que me custou realizá-las. Tudo resultou vaidade e caça de vento. Nada se aproveita sob o sol. O que fará o homem que sucederá ao rei? O que já haviam feito. Pus-me a examinar a sabedoria, a loucura e a insensatez. E observei que a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, como a luz é mais proveitosa que as trevas. O sábio leva os olhos no rosto, o nécio caminha em trevas. Mas compreendi que uma sorte comum toca a todos, e eu disse a mim mesmo, a sorte do nécio será minha sorte. Para que fui sábio? O que ganhei? E pensei comigo mesmo, também isso é vaidade. Pois jamais alguém se lembrará do nécio, nem tampouco do sábio, já que nos anos vindouros tudo estará esquecido. Ai,
há de morrer tanto o sábio quanto o nécio. E assim detestei a vida, pois achei mal tudo o que se faz sob o sol. Tudo é vaidade e caça de vento. E detestei o que fiz com tanta fadiga sob o sol, pois tenho de deixá-lo a um sucessor. Quem sabe se será sábio ou nécio? Ele herdará o que me custou tanto esforço e habilidade sob o sol. Também isso é vaidade. E acabei desenganado de todo o trabalho que me afadigou sob o sol. Há quem trabalha com sabedoria, ciência e acerto, e tem que deixar sua porção a alguém que não trabalhou. Também isso é vaidade e grave desgraça. Então, o que aproveita o homem de todos os trabalhos e preocupações que o afadigam debaixo do sol? De dia, sua tarefa é sofrer e penar. De noite, sua mente não descansa. Também isso é vaidade. O único bem do homem é comer e beber e desfrutar do produto de seu trabalho. E mesmo isso eu vi que é dom de Deus. Pois quem come e desfruta sem a permissão dele? Ao homem que lhe agrada, ele dá sabedoria, ciência e alegria. Ao pecador, ele dá como tarefa juntar e acumular, para o dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e caça de vento. Salmo 5. Escuta minhas palavras, Senhor. Ouve meu sussurro. Dá atenção a meus gritos por socorro, Deus meu e meu Rei. A ti suplico, Senhor. Pela manhã, ouve a minha voz. Pela manhã te exponho a minha causa e fico esperando. Pois tu não és um Deus que queira o mal, nem o perverso é teu hóspede, nem se manterão os arrogantes diante de ti. Detestas os malfeitores, destróis os mentirosos. Sanguinários e enganadores, o Senhor os detesta. Eu, ao contrário, por tua grande bondade, posso entrar em tua casa e prostrar-me para teu santuário com reverência. Guia-me por tua justiça, Senhor, em resposta a meus difamadores. Aplana diante de mim o teu caminho, pois em sua boca não há sinceridade, sua mente é uma cova, sua garganta é uma sepultura aberta, e elogiam com a língua. Condena-os, ó Deus, que seus planos fracassem, por seus muitos crimes, expulsa-os, pois se rebelam contra ti. Alegrem-se os que em ti se abrigam com júbilo perpétuo, que se regozijem contigo os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o inocente, tu o cobres e o rodeias com o escudo de tua bondade. Pai Santíssimo, nós te louvamos e agradecemos. Sim, pela manhã rezamos a Ti, ouvimos Tua palavra, seja de manhã, no meio do dia, à noite, seja lá qual for o momento. Senhor Deus, permitimos que fales conosco, contando-nos a história de Salomão construindo a casa dele e também a construção do vosso templo, e mostrando-nos o livro de Eclesiastes, no qual ficamos face a face com os limites da vida humana, da força, do poder, da sabedoria, do trabalho e da memória humana. Porém, contigo, Senhor Deus, esses limites não existem. Contigo a bondade e a justiça são eternas. Contigo, Senhor Deus, o nosso legado é eterno. Sem ti não podemos fazer nada, mas contigo podemos fazer qualquer coisa. Ajuda-nos a fazer todas as coisas contigo e para ti, e para a glória do teu nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, ai. Uau, beleza, tá bom. Cara, que incrível. Tá, vamos começar do começo. 1 Reis, capítulo 7. Vemos Salomão fazer o quê? Construir. Porque, como já falamos ontem, ele é o construtor, né? E lemos sobre ele construindo o seu palácio. Mais tarde, voltamos à história de Irã, ajudando na construção do templo. E fala, né, que ele era um artesão muito talentoso e que ele ergue essas incríveis colunas, esses incríveis pilares que Salomão pediu. Tudo muito bonito e caprichado, com as frutas e tudo mais. E lembra que em 2 Crônicas nós demos uma pausa, né? Vamos voltar a ler 2 Crônicas daqui mais ou menos uns 15 dias. Lá vimos a história de Salomão terminando a construção do templo, mas aqui em 1 Reis vemos ele no meio da construção, e é legal porque podemos conhecer mais detalhes de como o templo se parecia e do quão magnífico ele era. E foi isso que tivemos em 1 Reis capítulo 7. Mas nos nossos primeiros passos no livro de Eclesiastes, vimos... Ele começa com um discurso de Coelet, né? Coelet é a romanização da tradução grega do hebraico Coeleth.
A palavra em hebraico é Qoheleth, né? E significa aquele que discursa ou fala em uma assembleia. Então é o nome dele, mas também passa a ideia de meio que o discurso do palestrante, algo nesse sentido. E ele começa falando da vaidade da criação de coisas. E de novo, não é vaidade no sentido de se preocupar muito com o que os outros pensam, mas é vaidade no sentido de sopro, de algo que não leva a lugar nenhum, algo sem significado, tipo tentar pegar vento, né? E tem algo muito interessante em Qoheleth, o sábio, ter chegado nessa conclusão que ele chegou. Porque basicamente ele diz, o vento sopra para o sul e chega até o norte e continua soprando. Os rios todos vão até o mar, mas o mar nunca fica cheio, e nem os rios secam. Por que isso? Então, depois ele diz, né? O que foi é o que será. E o que foi feito será feito. Não há nada novo sob o sol. Que mesmo se você pensar, olha, isso aqui é novo, na verdade não é. É algo que já foi feito. E isso é interessante porque hoje em dia, às vezes pensamos que essa dificuldade que estamos passando é algo novo, mas não é. O coração humano é o mesmo. A forma com que nos relacionamos uns com os outros é a mesma. Os mesmos dilemas que temos, eles podem aparecer de maneira diferente. Os desafios que enfrentamos podem ter uma nova face, mas eles são os mesmos. A dificuldade de amar uns aos outros, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de ter que continuar, mesmo quando todo o seu esforço parece ser em vão. Inclusive, isso é uma das coisas que Qoheleth diz, né? Ele fala, eu me esforço tanto, trabalho muito duro, mas no fim das contas, de nada adianta, porque uma hora tudo vai desaparecer e ninguém se lembrará. Daí no capítulo 2 ele fala, beleza, então, e se eu apenas for atrás de autoindulgências? Se eu só buscar o conforto e o prazer? Vamos ver se eu consigo maximizar a felicidade, maximizar o prazer nessa vida. E ele continua, né? Explorei atentamente, guiado por minha mente com destreza. Tratei meu corpo com vinho. Entreguei-me à frivolidade. Aí ele diz, fiz obras magníficas, construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz pomares e parques e plantei todo tipo de árvores frutíferas, reservatórios, coisas assim. E é interessante porque ele não só fala dos desejos básicos que nós temos, né? O desejo momentâneo de vinho ou de determinada comida, mas ele fala também da vontade de viver em um lugar bonito. Como quando dizemos a nós mesmos, vou me mudar, vou para uma casa melhor, morar na minha casa dos sonhos. Quando morarmos em um determinado lugar, assim seremos felizes. Tem até um programa de rádio que eu escuto que ele falou que não importa o quão cara a sua casa dos sonhos seja, depois que você passar 3 anos morando nela, você vai ter outra casa dos sonhos. É essa ideia de que sempre estamos buscando alguma coisa, o coração humano sempre vai querer mais. E é o que ele fala, não se saciam os olhos de ver, nem se fartam os olhos de ouvir. Não faz sentido. Viver em busca de prazer nesse mundo não faz sentido. Aí ele vai e fala, mas e quanto à sabedoria? E se eu for a pessoa mais sábia de todas? E ele usa esse ótimo exemplo. Ele diz, observei que a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, como a luz é mais proveitosa que as trevas. Tipo, sim, é muito melhor ser um sábio do que um tolo. E ele continua, o sábio leva os olhos no rosto, o nécio caminha em trevas. Mas, ou seja, o sábio tem olhos, ele pode ver, enquanto o tolo caminha na escuridão. Mas compreendi que uma sorte comum toca a todos. A sorte do nécio será a minha sorte. Ou seja, se nós dois vamos morrer, então o que eu ganhei, sendo sábio? E ele diz, isso também é vaidade. Isso não tem significado, né? Porque, de novo, ele fala, pois jamais alguém se lembrará do nécio, nem tampouco do sábio, já que nos anos vindouros tudo será esquecido. Meio que, eu lembro de alguém fazer a pergunta, você se lembra, tipo, qual o nome do seu tataravô? Você se lembra do nome da sua tataravó? Então, um dia os seus tataranetos não vão saber o seu nome. Ele também falou, alguém sabe me dizer o nome de todos os presidentes da República? Podemos lembrar dos nomes de alguns, talvez dos últimos 20, né? Você pode até lembrar dos últimos 30, mas quem aqui consegue nomear todos eles? E ainda assim, eles foram pessoas que estavam no comando do nosso país, pessoas muito importantes. Ou seja, vai chegar o dia em que ninguém no mundo vai lembrar do seu nome. Não vão lembrar de nada sobre nós. E é disso que Qoheleth está falando, porque viver em busca de reconhecimento e de deixar um legado, sendo que tudo vai acabar desaparecendo e sendo esquecido em algum momento, até essa última parte que ele fala, mas e se eu fizer tudo isso e passasse esse legado, essas coisas para minha família? Eu poderia passar em diante para os meus filhos, eu poderia me esforçar a construir um legado, sabe? Assim como o rei Davi fez, e depois passou para o seu filho Salomão, e este depois passou para o seu filho Roboão, mas o problema é que talvez meu filho seja um tolo.
Talvez a pessoa que receba essas coisas não saiba o que fazer com elas ou não as valorize. Pensa, quantas vezes você recebeu algo por herança de algum parente seu, um conjunto de xícaras da sua avó, que ela se orgulhava muito, ou, sei lá, uma coleção de selos antigos do seu avô, algo assim. Aí você recebe e você fica tipo, minha avó gostava dessas xícaras, né? Meu avô colecionava selos. Assim, você valoriza, porque é algo que te lembra deles, mas não chega nem perto do quanto eles valorizavam essas coisas. E isso nossa, é tudo vaidade. Ele vê que nada tem significado. E o que o Qoheleth está percebendo é que, se você está vivendo nesse mundo simplesmente para o mundo, a vida não tem sentido. Se você está vivendo nesse mundo uma vida separada de Deus, então sim, o tempo vai levar tudo embora. O tempo vai apagar tudo. Mas, e é aqui que Qoheleth vai perceber. Ele vai falar, será que é algo superior ao tempo? Porque sim, se existe apenas essa vida, então isso aí faz o que você quiser dela, porque nada tem sentido, nada importa. Porém, se tiver algo além dessa vida, se a eternidade existir, se existir um significado para essa vida, de que mesmo que nossas escolhas não tenham um impacto relevante nesse mundo, elas terão na eternidade, então aí a vida importa. E esse é o assunto que vamos explorar pelos próximos 4 dias. A ideia de que, se Deus existe, se Ele tem um propósito para cada um de nós, se Ele se importa conosco, se Ele nos criou à sua imagem e semelhança, então nossas vidas têm sim um significado. Porque se tudo que houver for apenas essa vida, tudo nela vai passar. Se tudo que existe for apenas esse mundo, tudo nele um dia vai passar. Porque é disso que se trata a vida, é uma passagem. Porém, se existe algo além dessa vida, se existe um Deus que tudo vê e que se importa com todas as coisas, que se importa com você, então todas as nossas ações importam para Ele. E assim, nessa nossa jornada com o Qoheleth pelo livro de Eclesiastes, vamos nos deparar com essa questão de se as coisas têm ou não significado, se elas importam ou não. E a única coisa que pode fazer com que essa vida e esse mundo tenham um significado é o fato de que existe algo além dessa vida. Tá bom. Estamos dando os nossos últimos passos em 1 Reis. Temos mais 4 dias até o nosso próximo interlúdio messiânico. Ou seja, temos mais 4 dias em 1 Reis e em Eclesiastes. E aí vamos mergulhar no Evangelho de Marcos. Porém, durante esses dias em que estamos discutindo essa questão do sentido e importância da vida, vamos continuar rezando uns pelos outros, porque eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.